Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para mais uma videoaula. Então, pega a apostila e vamos para mais uma aulinha, certo? Hoje, a nossa aula de número 6, nós vamos trabalhar a apostila de matemática. Mas, professora, qual é o assunto? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre os polígonos. E o que são esses polígonos? Os polígonos são figuras geométricas cuja palavra vem do grego e quer dizer, vamos ver? Poli, muitos, mais gonos quer dizer ângulos, ou seja, polígonos são muitos ângulos. Essa junção dá a formação de figuras planas e fechadas, formadas por segmentos de retas fechados, onde o encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono e os segmentos de retas recebem o nome de arestas. Então, turma, nós já tínhamos estudado um pouquinho sobre as vértices, sobre as arestas, sobre as faces, e nesse conteúdo nós vamos relembrar um pouco mais dele, tá? Então, fica bem atento. Estudamos sobre vértices e arestas em outras aulas, porém esse conteúdo nos dará uma base ao se tratar dos polígonos. Observe as imagens com muita atenção. Perceba que cada polígono tem um lado e uma forma diferente da outra. Nós podemos encontrar os polígonos facilmente em nosso dia a dia e às vezes sem ao menos perceber. Presta atenção. Observe a sua volta na sua casa, a mesa, se é quadrada, se tem o formato de um retângulo, a sua televisão, certo? Alguns móveis são polígonos, mas nós nem percebemos isso e nem prestamos tanta atenção assim no nosso dia a dia. Aqui nessa figura, a professora colocou alguns móveis. Olha, vejam que tem uma caixa de papelão, uma mesa, ela tem um formato bem diferenciado, mas ela é considerada um polígono, certo? Temos mais exemplos que estão presentes constantemente no nosso dia a dia. Olha lá, o cubo mágico, aquele cubo que foi solicitado para vocês no dia que foi feita a entrega do pedido de material, que vocês às vezes brincam na sala quando terminam a atividade, ele é um polígono. Essa antena de televisão, ela é um polígono. O chapéuzinho da festa, aquela caixa daquele famoso chocolate que a professora já mencionou várias vezes em sala para vocês, o Toblerone, a caixa de leite, aquela que nós abrimos para tomar de manhã, ela também é um polígono. E nós acabamos nem se atentando a essas informações, turma. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nomenclatura desses polígonos. O que é a nomenclatura? O nome deles. O nome do polígono ele é dado de acordo com o número de lados da figura. Então, observe os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. O triângulo, ele tem 3 lados. Quadrilátero 4, pentágono 5, o hexágono 6, o heptágono 7, o octógono 8, o eneágono 9, o decágono 10, o undecágono 11, o dodecágono 12 e o pentadecágono 15 e o icoságono 20 lados. Então, todos eles têm o seu nome dado de acordo com a quantidade de lados que tem. Fiquem atentos, viu? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre algum deles. Vamos falar sobre os triângulos. Eles podem ser classificados como equilátero, isósceles e escaleno. Mas qual é a diferença desses triângulos? Vamos perceber e vamos analisar um a um. O equilátero ele possui todos os seus lados com o mesmo tamanho. Então, todos os lados ele tem que ter a mesma medida para que ele seja um triângulo equilátero.
Já o triângulo isósceles possui dois dos seus lados com o mesmo tamanho e um dos lados diferente. Então, ele tem que ter duas medidas iguais e uma diferente das outras. Ok, turma? Fique atento às informações. O escaleno possui todos os seus lados de tamanho diferente. Então, ele precisa ter três medidas de tamanho diferente para que ele seja considerado um triângulo escaleno, tá? Então, perceba lá, o equilátero, todos os lados iguais. O isósceles, dois iguais e um diferente. E o escaleno, todos eles diferentes. Então, percebam que a mudança da medida dos lados também podem influenciar diretamente no nome de cada polígono. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, né? O nome já vem de quatro. Quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Sempre, gente, sempre quatro. Conheça os principais quadriláteros abaixo. Nós vamos conhecer os principais, mas isso não quer dizer que sejam os únicos, tá? Então, temos o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Agora eu trouxe para vocês algumas imagens de polígonos com lados diferentes. O pentágono, o hexágono, o heptágono, o eneágono e o decágono. Percebam que a quantidade de lados é diferente, por esse motivo os nomes também mudam. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os elementos que fazem parte de um polígono. Mas quais serão esses elementos? Vamos pensar. Vértices são as extremidades dos segmentos que formam um polígono. Observem essa nossa figura nesse slide. A professora colocou um quadro para vocês. Percebam que os cantos desse quadro, ele forma a letrinha V. Esse canto é chamado de vértice. Ele faz a ligação das arestas de uma linha a outra, ok? Os lados são segmentos de retas, então eles são chamados de arestas. Os ângulos internos do polígono são os ângulos formados por dois lados consecutivos do polígono. Unindo um vértice qualquer ao outro vértice não consecutivo, obtemos uma diagonal do polígono. Então, percebam que na primeira imagem nós temos a vértice lá embaixo e nós unimos com a vértice lá de cima. Nós temos aí uma linha diagonal. Já na segunda imagem, nós não conseguimos ter essa diagonal. Por quê? O vértice está no canto e a linha está, e a vértice dele lá de cima não consegue se unir e dar numa outra diagonal, certo? No slides acima, aparecem novos elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, vamos lá. Precisamos conhecer um pouquinho mais sobre esses ângulos, né? O que são os ângulos? Os ângulos são as aberturas formadas entre duas semi-retas de mesma origem. Eu coloquei aí para vocês os exemplos. São duas semi-retas que elas estão fechadas por setas e elas, em algum momento, elas se encontram na base. Olha lá, prestem atenção. Elas se encontram, se abrem aqui na ponta. Veja que a professora está fazendo a mesma imagem, mas dá para vocês observarem com mais atenção no próprio computador. Agora vamos conhecer alguns tipos de ângulos. Tipos de ângulos. Ângulo reto, cuja medida é igual a 90 graus. Então, o ângulo reto é considerado assim, certo? Esse é o ângulo de 90 graus. O agudo, ele é o mesmo modelo que a professora mostrou para vocês lá na primeira parte, logo quando nós começamos a falar em ângulos, certo? Ele tem uma medida
menor que 90 graus. O ângulo obtuso, ele é bem maior que 90 graus. Então, o agudo, ele fecha e o obtuso, ele abre. Então, uma medida acima de 90 graus é considerado um ângulo obtuso. Já o ângulo raso é uma reta só, é uma linha só, uma linha esticada, cuja medida é igual a 180 graus. Certo, turminha? Para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto que é chamado de transferidor. Observe o instrumento abaixo. Gente, essa régua, ela se chama transferidor. Nós não vamos utilizar ela neste momento. A professora está aqui explicando para que vocês possam conhecer esse objeto e mais para frente vocês possam utilizá-lo com mais facilidade, certo? Então, é só uma apresentação. Nós não utilizaremos essa régua neste momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa aula vocês conheceram um pouquinho mais sobre os polígonos, sobre os ângulos. E mais pra frente vocês vão ter aulas mais aprofundadas com relação a isso. Eu, professora Rejane, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se cuidem direitinho, logo tudo isso irá passar. E nós estaremos juntos novamente. Sintam-se abraçados por toda a equipe do Colégio Novo Éden.